Olá pessoas, tudo bem? Depois de um pequeno e merecido hiato, estamos de volta com mais um programa para vocês e dessa vez trazendo um novo formato que se chama Contextos Pesquisa. Espero que vocês gostem e se curtirem, vá lá em nossas redes sociais e digam o que vocês acharam. Até mais e aproveitem o nosso programa. Direto do fundo da Baía de Todos os Santos, eu, Luiz Felipe Santos, irei guiá-los em uma viagem subaquática através do tempo para investigarmos a ilha de Itaparica, especificamente na costa oeste, a 1 km da famosa Ponta da Baleia, ou Ponta da Areia, nas proximidades da popular Fonte da Bica, fonte essa de água mineral que em seus azulejos oitocentistas anuncia: é água fina, faz velha virar menina. Todos prontos para essa viagem? Então assim começamos o nosso primeiro Contextos Pesquisa, trazendo até vocês os resultados alcançados com a execução do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico subaquático do empreendimento de requalificação da base náutica de Itaparica, Marina de Itaparica. Coloque seu fone de ouvido e se prepare para submergir com a gente. Antes de mais nada, eu preciso ambientar vocês sobre o nosso local de pesquisa. Estamos adentrando agora águas de baixa profundidade, com no máximo 7, 8 metros de profundidade com a maré cheia, conhecida na linguagem náutica também como pré-mar. Aqui as águas são calmas. Apesar de estarmos nos últimos dias de junho, em pleno inverno na Baía de Todos os Santos, somos privilegiados com águas sem ondulações, que vistos do horizonte se assemelham a um grande espelho azul, com alguns pequenos barcos transitando de um ponto a outro. Estamos em uma área abrigada, já que nos encontramos entre o continente e a ilha de Itaparica. Posicionando-se ao extremo norte da ilha, conseguimos ver de longe a foz do rio Paraguaçu. Olhando para sul, em meio à calmaria dessas águas, conseguimos ver uma concentração de embarcações ancoradas. Ali é o nosso local de pesquisa. Chegando próximo às embarcações fundeadas, consigo enxergar a Marina de Itaparica, que atualmente se encontra num processo de reforma. Mesmo a sua estrutura parecendo recente, tendo no seu entorno modernas construções levantadas no atual século XXI, ainda de longe conseguimos ver exemplares arquitetônicos que resistiram ao tempo, construções que demonstram que abaixo de toda essa camada, aparentemente contemporânea, pode existir histórias a serem contadas. Enquanto representantes de uma ciência que estuda as pessoas de diferentes épocas e lugares através da análise e interpretação dos restos materiais deixados no planeta Terra e que resistiram à ação do tempo, buscaremos transpor essas águas e responder uma importante questão. Existe algo de importância arqueológica que pode ser destruída com a requalificação e expansão da Marina de Itaparica? Para responder essa pergunta, é importante sabermos um pouco da história local. E para esse fim, eu tenho aqui uma gravação que demonstra um pouco desse potencial histórico da ilha. Vou tocar aqui para vocês. A ilha de Itaparica é a maior das 56 ilhas existentes na Baía de Todos os Santos. Na região metropolitana de Salvador, é constituída por dois municípios, Itaparica e Veracruz, que totalizam a área de 246 km², sendo 211 km² referentes ao município de Veracruz e os restantes 35 km² pertencem a Itaparica. O município de Itaparica foi emancipado e desmembrado do município de Salvador em 25 de outubro de 1831, compreendendo primeiramente todas as áreas da ilha até a emancipação do antigo distrito, Veracruz. O município apresenta a seguinte configuração: ao norte e a leste limita-se com a Baía de Todos os Santos, ao sul com o município de Veracruz, a oeste com o município de Salinas da Margarida. Com a ocupação do Brasil por Portugal em 1534 a 1536, a ilha foi concedida a Dom Antônio de Ataíde, segundo conde de Castanheira, pelo regime das capitanias hereditárias. É importante ressaltar que com a valorização do curtume no período colonial, a destruição do manguezal foi praticamente total. Mas antes mesmo da ilha ter como principal atividade econômica a pesca da baleia, que vai até final do século XIX, durante mais de um século, a ilha era o local de plantação de cana-de-açúcar e a criação de gado bovino. Esse ramo de produção foi introduzido inicialmente na Bahia nos primeiros anos do século XVII, quando a coroa ibérica, época da união entre Portugal e Espanha, através do rei
Filipe III, em 9 de agosto de 1602, autorizou 2 estrangeiros dos portugueses, Pero de Urecha e seu sócio Julião Miguel, a pescarem baleias em costas brasileiras, pelo prazo de 10 anos, a partir do dia de São João daquele ano até a igual data de 1612. Em seus primeiros anos de trabalho, aqueles empreendedores se limitaram a se deslocar da Europa para a Bahia em pequenas embarcações durante o período da pesca, que se estendia de junho a setembro, para assim processar o azeite em bases temporárias terrestres, que acreditamos que, embora não exista a referência da localização, existiam essas feitorias na ilha de Taparica. Em seguida, retornavam ao seu país de origem, levando o azeite e outros gêneros da colônia. Antes, porém, abasteciam o recôncavo baiano daquele azeite, conforme havia sido acertado no contrato. Mas foi ainda no século XVII, por volta de 1611 e 1614, que surgiram as primeiras armações que se tem notícia. Particularmente na ilha de Taparica, a primeira foi estabelecida na ponta de Taparica e a segunda na ponta da Cruz. Esse ofício era desenvolvido principalmente por negros vindos da África. As atividades econômicas a partir da pesca e beneficiamento das baleias, ou pirajuama, como os tupinambás chamavam, foi um dos fatores decisivos para o estabelecimento da ilha como polo econômico. Essa atividade foi também de ordem significativa para a conquista de autonomia de alguns escravos, que tiveram nela a oportunidade de comprar sua liberdade, adquirindo terras e posses. Em relação à ocupação histórica, muitas fontes mencionam a existência de ruínas e construções históricas na ilha. Contudo, as mesmas não foram registradas no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. Devido à intensa atividade náutica da Bahia, é praticamente certo que existam remanescentes arqueológicos históricos submersos nas costas da ilha de Taparica. No entanto, a única referência conhecida para a região são os naufrágios das embarcações Utrecht e Nossa Senhora do Rosário, que apesar de estarem localizadas próximo à ilha de Taparica, foram registradas como no município de Salvador. O referido sítio arqueológico foi formado pelos remanescentes do navio holandês Utrecht e da fragata portuguesa Nossa Senhora do Rosário, afundadas em 28 de setembro de 1648, durante o combate naval entre embarcações holandesas e portuguesas ao largo da ilha de Taparica. Na área dos remanescentes da nau holandesa Utrecht, apesar dos anos de intervenções predatórias no sítio, ainda podem ser vistos 16 canhões de ferro, 5 âncoras, as pedras de lastros e os elementos da sua mastreação, além da extensa porção do madeirame do casco da embarcação, particularmente a quilha, a sobrequilha, o forro do costado, parcialmente expostos sobre o lastro e a areia. Não podemos esquecer que na ponta norte da ilha de Taparica, popularmente conhecida como Ponta da Baleia ou Ponta da Areia, temos a existência do Forte de São Lourenço. Localizado no único porto natural da ilha e de frente à enseada do rio Paraguaçu, acesso ao recôncavo baiano, a sua fortificação mais antiga remonta a 1631, conforme desenho atribuído ao engenheiro Paulo Nunes Tinoco. No contexto da segunda onda de invasões holandesas do Brasil em 1630 a 1654, quando dada a quarta tentativa de conquista da cidade de Salvador em fevereiro de 1647, as tropas holandesas comandadas por Sigismund von Schouper ocuparam e reconstruíram o forte em um formato de um polígono quadrangular irregular, apoiado por 4 redutos, utilizando-os como centro das operações contra Salvador e o recôncavo baiano. Essas fortificações resistiram ao assalto das forças portuguesas comandadas por Francisco Rebelo em agosto de 1647 e foram destruídas quando os invasores se retiraram para Recife em janeiro de 1648, evacuando da ilha de Taparica. A atual fortificação, erguida em alvenaria de pedrical sobre os vestígios do antigo forte, remonta ao ano de 1711, sob o governo geral de Dom Lourenço de Almada, que perdurou ali entre 1710 e 1711. Por determinação do vice-rei Dom Pedro Antônio de Noronha Albuquerque Souza, ainda em construção, foi nomeado como capitão da fortificação Antônio Gonçalves da Rocha, que se obrigou a assumir a função a custear as obras de reconstrução obedecendo à planta original. Já no século XIX, foi o palco da resistência do exército português durante a Guerra da Independência da Bahia, que aconteceu ali entre 1822 a 1823. Foi conquistado em janeiro de 1823 pelas forças independentes do capitão Antônio de Souza Lima, com canhões trazidos da fortaleza de Morro de São Paulo. Por esse feito, o forte foi presenteado pelo general Labatut com uma bandeira do Império Brasileiro, recebendo a menção elogiosa na ordem do dia 13 de
Janeiro. Por determinação do mesmo Labatut, Pierre Labatut, ou conhecido também como Pedro Labatut, esteve detido nas instalações desse forte o comandante do Exército Pacificador de Cachoeira, Coronel Felisberto Gomes Caldeira, de 19 a 22 de maio de 1823. Esse episódio conduziria ao afastamento daquele general, assumindo o comando das forças independentes o Coronel José Joaquim de Lima e Silva. Em 1841, a fortaleza se encontrava arruinada. As suas dependências foram visitadas pelo imperador Dom Pedro II em 1859, que encontrou sua estrutura quase em ruínas, com a Casa do Comando funcionando como cadeia pública. Já na época da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o forte encontrava-se arruinado, restando-lhe apenas 13 peças de artilharia. Atualmente, de propriedade da União, o imóvel encontra-se tombado pelo IFAM desde 1938. A partir de 1974, o Ministério da Marinha realizou obras no forte, fazendo a revitalização da sua estrutura. Ali, a Marinha do Brasil instalou uma das estações do complexo de magnetologia, a estação de medidas magnéticas de navios destinada à medição e compensação magnética de navios varredores e navios ferromagnéticos. Ainda, tratando dos patrimônios edificados locais, não podemos deixar de mencionar que na área de pesquisa encontra-se uma fonte de água mineral popularmente conhecida como Fonte da Bica, que apresenta um monumento arquitetônico datado de 1842. Revestida com azulejos, foi oficializada como estância hidromineral em 1937, sendo a única no país localizada à beira-mar. Como podemos observar na gravação, a ilha de Itaparica carrega na sua paisagem milênios de história, algumas dessas documentadas e muitas outras ainda a serem exploradas. Logo, quando nos posicionamos de maneira a entender um pouco desse passado, através da leitura de uma pequena amostra da paisagem marítima local, temos que combinar uma série de métodos e técnicas de investigação para assim conseguir dados que nos auxiliem nessa tarefa. Para isso, criamos um protocolo de trabalho, um jeito de trabalhar que mescla tecnologias e investigações subaquáticas diretas, mergulhando de fato na área, tentando assim identificar desde grandes estruturas que poderiam estar enterradas ou sobre o fundo marinho, até pequenos objetos que podem ter sido descartados séculos atrás. Para ficar mais fácil da gente poder assimilar o que realmente foi desenvolvido na área da Marina de Itaparica, vou reproduzir aqui os relatos de bordo que resumem muito bem o que foi feito no nosso local de pesquisa. Então, vou dar o play aqui. Esse aqui é o diário de bordo da equipe da Contextos Arqueologia, com os relatos do coordenador de pesquisa, o arqueólogo Dr. Luiz Felipe Santos. Irei resumir aqui, nos próximos minutos, o que desenvolvemos nos últimos dias aqui na área da Marina de Itaparica. Primeiro é importante ressaltar o que foi o projeto, né? A Marina de Itaparica atualmente ela está sendo revitalizada por conta de uma demanda turística, né, que vem ocorrendo em toda a Baía de Todos os Santos com a reestruturação de equipamentos náuticos já existentes. Nesse sentido, a Marina de Itaparica, hoje, ela vem passando por esse processo, não só de revitalização, mas também de expansão da sua estrutura náutica. Logo, fazer o estudo arqueológico da área se tornou necessário, porque como vai ocorrer a expansão de setores da Marina, como no caso a ampliação da Marina Seca e também a expansão de parte da Marina e dos flutuantes, né, do PIA, com a extensão de uma nova fileira de flutuantes a norte da Marina, é urgente se pensar a avaliação arqueológica da área, principalmente levando em consideração todo o histórico do local. Assim, a gente chega no local nesses dias de junho, julho, buscando tentar entender um pouco o que pode existir no local. Então, antes mesmo da gente poder chegar na área e fazer as investigações diretas com a nossa equipe de arqueólogos subaquáticos, primeiro a gente pediu que um levantamento geofísico fosse realizado por nossa equipe de confiança, que realizou um levantamento geofísico na área, ou seja, empregou tecnologias geofísicas, isso ainda no início do mês de junho, e esse levantamento ele usou algumas tecnologias que são comumente empregadas nesses levantamentos para fins arqueológicos subaquáticos, né? Primeiro, o uso de um perfilador sísmico de subfundo, ou seja, esse equipamento de leitura sísmica acaba fazendo uma leitura do que pode ter de estrutura
estrutura enterrada. Então, basicamente, para que seja fácil de captar, são equipamentos que geram leituras verticais do leito, né, marinho, e assim a gente consegue, penetrando a terra, né, penetrando o fundo, o leito marinho, a gente consegue ver se estruturas podem estar enterradas. Por quê? Porque é bem comum a gente ver contextos de sítios, principalmente sítios de naufrágio, eles se encontrarem totalmente enterrados ou parcialmente enterrados. Então, o uso desse tipo de equipamento é bastante interessante e importante. O outro equipamento que nos ajuda quase sempre para fazer o levantamento de grandes áreas que precisam ser pesquisadas pela arqueologia subaquática é o uso do sonar de varredura lateral, que funciona como uma espécie de fotografia aérea do fundo. Só que é uma fotografia que é produzida a partir de ondas sonoras, né? De uma leitura sonográfica. Então, a partir da emissão de ondas, a gente consegue ter uma ideia do que existe no fundo. Mas cabe pontuar que isso é uma imagem que vai aparecer pra gente de forma bidimensional, né? Como uma fotografia de fato. Então, nem sempre é possível a gente ter uma ideia clara do que pode existir lá no fundo. Então, por isso que é sempre importante, quando um levantamento desse é feito, a gente fazer o mergulho para de fato constatar a natureza dos objetos ou estruturas que estão sendo perceptíveis com esse tipo de leitura. Então foi isso que a gente fez a partir dos últimos dias do mês de junho. Então, entre os últimos dias do mês de junho até a primeira semana de julho, a gente fez as atividades de investigação arqueológica da área. Com os dados e apontamentos produzidos pelo levantamento geofísico, geralmente esses levantamentos eles criam 2 pontos básicos, né? Então a gente consegue ver o que é natural, desde afloramentos rochosos, mudanças da sedimentação do fundo, ou seja, do tipo de sedimento, se é areia, se é lama, se tem vegetação, depressões. Tudo isso é muito perceptível quando a gente faz esse tipo de levantamento com sonar de varredura lateral e com perfilador também. No entanto, muitas das anomalias, ou seja, dessas irregularidades da leitura que demonstram não ser naturais, necessitam de uma verificação. E é isso que a gente acaba triando e fazendo na etapa onde de fato a gente vai investigar diretamente o fundo do mar e o fundo marinho. Então, com esses dados que foram apontados pelo levantamento geofísico, a gente realizou nos dias 29 a 4 de julho as investigações arqueológicas da área, com a verificação não só das áreas submersas afetadas pelo empreendimento, mas também da zona de praia, ou seja, essa área de interface, essa área entre marés, que está ali constantemente sendo submersa e emersa em determinados horários do dia, né, com a movimentação das marés. Quando a gente fala da investigação direta de porções subaquáticas, de áreas subaquáticas, a gente utiliza de técnicas que vão nos ajudar não só a fazer essa identificação pensando na segurança no tempo, mas também pensando na questão básica das condições de pesquisa. Aqui na área em questão a gente não teve grandes problemas. A gente apresentou uma água com uma visibilidade razoável, então a gente conseguia enxergar alguma coisa na nossa frente, em torno de 1-2 metros, em horários com melhores condições até um pouco mais, 3-4 metros de visibilidade. Então, por isso, a gente utilizou de 2 técnicas básicas de investigação. O uso de círculos, né, concêntricos, ou seja, levantamento por círculos concêntricos, determinando os pontos que iríamos verificar, lançávamos uma boia com um peso e descíamos por essa boia. Descendo pela boia, a gente chegava ao fundo marinho, né, ao leito marinho. Lá, a gente prendia a nossa trena, é aquela trena mesmo, que é utilizada para fazer medições, né? Só que uma trena de 50 metros. A gente prendia ela no peso da boia e fazia movimentos circulares para tentar localizar o que poderia existir, tanto no sentido de verificação das anomalias geofísicas, como também pensando na identificação de pequenos objetos que não foram perceptíveis com a leitura geofísica. E então, dessa maneira, a gente buscou fazer esse levantamento usando esse método, né? Que foi empregado, como eu falei, em 2 momentos, tanto para verificação de anomalias, como também de maneira sistemática, ou seja, planejada com intervalos pré-determinados em uma determinada área, principalmente aquelas que seriam afetadas diretamente pelo empreendimento. Nós realizamos esses círculos concêntricos para tentar ter uma leitura completa da área e ter a certeza que de fato nada seria destruído com a implantação dessa nova área de expansão da Marina de Itaparica.
Já num segundo momento, o nosso objetivo foi olhar para as áreas de interface, para a zona entre marés, para a praia. E para isso a gente tem que trabalhar respeitando basicamente o horário da maré. E foi isso que a gente buscou com a nossa pesquisa. Nos horários onde a maré estava baixando, nos preocupamos em trabalhar o mais rápido possível, dentro, logicamente, do nosso controle e mantendo o nível de qualidade de investigação, para poder fazer a cobertura de toda a área, pegando não somente a área do empreendimento, a área da marina, que seria diretamente afetada com esse projeto de revitalização, mas também expandindo para o entorno, né, do empreendimento, para o entorno da marina de Itaparica. E foi assim que a gente fez. Seguindo esse movimento norte-sul, leste-oeste, a gente foi fazendo a cobertura de toda a zona de praias na maré baixa, e aproveitando de uma amplitude de maré mais baixa, onde a praia está mais exposta, a gente tentou fazer a cobertura da área. Sempre que algo de interesse arqueológico era identificado, a gente fazia o registro disso através de fotografia e através da coleta das coordenadas, né, do georreferenciamento desse vestígio. O nosso objeto de pesquisa que a gente estava querendo buscar e registrar era principalmente aqueles objetos que a gente costuma chamar comumente de objetos diagnósticos, ou seja, aqueles objetos que têm ainda características preservadas que nos ajudam a conseguir gerar conhecimento, gerar dados, e assim a gente dizer que tipo de material foi produzido em que época, como foi produzido. Então tudo isso nos ajuda a ter dados suficientes, não só para poder saber que materiais são esses e de que época são, mas também entender o uso do espaço quando foi, e entender a complexidade cultural desse entorno. E isso foi o que a gente tentou buscar com o nosso trabalho e com a nossa atividade de registro. Algumas coisas foram identificadas, e sempre que era identificada, batíamos a foto, coleta do posicionamento, e todos os movimentos de cobertura das áreas também eram registradas através do GPS, fazendo o registro do trajeto que fizemos. Assim fica mais fácil a gente comprovar através da elaboração de mapas onde estão cada vestígio identificado e quais as áreas que foram percorridas e abrangidas por nossa investigação, né, e por nossa leitura arqueológica da paisagem local. Assim encerro a parte 1 do diário de bordo da pesquisa de Itaparica. Como podemos observar no diário de bordo, a gente empregou muito esforço no sentido de responder o grande questionamento para a pesquisa arqueológica subaquática dentro desse cenário de investigação, que é o cenário do licenciamento ambiental, onde as obras vão ser implantadas e a gente precisa entender o que pode ser impactado por essas obras. O grande questionamento é: existem sítios arqueológicos ou elementos culturais, patrimoniais que vão ser destruídos com a implantação desse empreendimento? Nesse sentido, acredito que a gente conseguiu chegar a algumas respostas. Mas antes de colocar isso aqui para vocês, estou recebendo algumas ondas de rádio que são dos membros da nossa equipe. Vou abrir aqui o canal de comunicação, escutar o que eles podem falar sobre o projeto da ilha de Itaparica. Vou iniciar a conexão. Arqueólogo Robervaldo Santana Souza Júnior. Em relação à pesquisa realizada em Itaparica, eu acredito que uma das questões que dificultou um pouco o trabalho foi realmente essa questão da pandemia, né? Que até a chegada do local para o trabalho, realizar o trabalho na pandemia é muito dificultoso, né? Tipo, encontramos alguns problemas no meio do caminho para chegar até o local, mas fora isso, eu acredito que o trabalho realizado lá em Itaparica foi muito tranquilo, foi muito fácil de ser realizado, na verdade. A área é muito fácil de mergulhar, de prospectar. A princípio, eu achei que pelo local que a gente ia realizar o trabalho, encontraremos muito material arqueológico, por se tratar de um lugar de muito potencial arqueológico, mas na verdade apareceu até pouco material, né? E tipo, uma das áreas de mergulho já estava um pouco assoreada, né? Porque já tinha sido realizado uma construção antiga ali e muito material foi jogado em uma das áreas que a gente realizou os mergulhos. Então acho que uma das dificuldades encontradas, não bem uma dificuldade, mas sim uma das problemáticas, né? Enquanto a realização do trabalho arqueológico, né? Foi essa. Com relação a experiências, a diferença, né, desses para outros trabalhos, na minha concepção, todo trabalho de arqueologia é novo, né? Todo trabalho de arqueologia é diferente. Cada experiência é uma experiência única. O trabalho de Itaparica para os outros, que eu já realizei junto com o contexto da arqueologia, de mergulho, é claro. Eu acho que a diferença foi essa do potencial arqueológico. Se tratar de uma área que eu acreditava ser de um alto
potencial arqueológico, eu achei que encontraríamos muito material arqueológico, e foi o contrário, né? Foi uma área que eu acreditava ser muito rica, acabou que não tinha tanto material arqueológico assim, tanto em terra como em água, não foi encontrado tanto material arqueológico. Acho que o que ficou assim mais marcado para mim foi essa questão, né? Arqueólogo Ian Ribeiro Miranda Caires. Somente para mim estavam relacionadas ao local que foi feito o projeto, já que por ter muita poita e muita âncora, por se tratar de uma marina, tinha muito barco ancorado, a gente encontrou muita dificuldade na realização das atividades de levantamento, como círculos ou pêndulos, o que teve que fazer. Teve outro problema que, como se trata de uma área que tinha muito aterramento, muitas vezes jogava coisas de um local para o outro, era muito difícil de encontrar alguma coisa arqueológica, já que toda hora tinha terra remexida, o terreno era muito remexido, então você encontrava muito lixo atual, mas o lixo ou algo antigo que a gente poderia querer encontrar, como cerâmica ou faiança, a gente talvez não achou ali por causa que teve esse problema, que foi jogando entulho em cima de entulho e isso foi acumulando. Mas em relação aos pontos positivos, eu posso destacar, já que a minha segunda pesquisa oficialmente, mas também é a segunda que eu fiz com a Contextos, deu bastante tranquilidade pelo fato de eu conhecer, mesmo que um pouco, mas como é realizada a pesquisa, que é sempre séria, e como eu já conhecia quem ia mergulhar comigo, eles também conheciam um pouco de mim, foi melhor porque eles puderam me ajudar, meus colegas puderam me ajudar, e também em relação ao mergulho, me dando dicas, me mostrando outros jeitos melhores de realizar esse mergulho. E também outro fato importante, positivo, é que, como feito na pesquisa anterior e em Bimbarras, a gente conversava muito sobre o local. Então a gente, quando achava tal material, a gente começava a contextualizar já na hora. Isso é bom também para mim, eu achei, para poder visualizar melhor a situação e você contextualizar o que aconteceu naquela região e como a ação antrópica remexeu naquele local, principalmente na praia, quando a gente foi fazer a parte de levantamento na faixa de praia, que você encontrava muita cerâmica, mas muita telha nova, muita cerâmica nova, muita faiança, e essa conversa que a gente tinha na hora ajudou bastante, e era algo que já aconteceu numa pesquisa anterior. E para mim foi muito importante, porque como essa parte que envolve depósitos, eu tenho bastante interesse, principalmente na parte subaquática, eu já tive uma ideia de como é trabalhar nessa área, a dificuldade que é por causa que tem muita coisa atual misturada, e a ajuda na interpretação de como a cidade avançou, como o povo enxerga aquele local, e isso foi bastante importante aí nessa parte de Itaparica, porque você tinha contato muito próximo e você via como o povo cuidava do local, e isso, no meu caso, que eu gosto assim de sítios depositários, foi bastante importante para me ajudar em futuras pesquisas ou em futuros trabalhos. Foi bem legal a gente poder escutar o que a nossa equipe tinha a dizer sobre o projeto de arqueologia subaquática no entorno da Marina de Itaparica. Tendo essas impressões deles, vamos agora colocar a parte 2 do Diário de Bordo, onde podemos saber um pouco mais sobre os resultados alcançados com a pesquisa na área. Diário de bordo da equipe da Contextos Arqueologia, relatos do coordenador de pesquisa arqueológica, arqueólogo Dr. Luiz Felipe Santos. Irei agora continuar com a parte 2 do Diário de Bordo, trazendo os resultados alcançados por nossa pesquisa, realizados aqui na área onde estávamos nos últimos dias. Em relação à área subaquática, a gente teve quase nenhum achado. Na verdade, para não dizer que não encontramos nada, tivemos 3 ocorrências arqueológicas, que a gente assim pode chamar, que são um fragmento de uma garrafa, de uma base com um pedaço ainda da parte das paredes da garrafa, provavelmente uma garrafa do final do século XIX, início do século XX, uma garrafa de vinho. Também tivemos um fragmento de uma louça, de um prato de louça esmaltada, provavelmente do final do século XIX e início do século XX. Não é possível a gente determinar de fato essa janela cronológica desse artefato, porque não tinha decoração e nem outros elementos que pudessem nos direcionar
direcionar nesse sentido. Então era basicamente a borda de um prato. E também a gente encontrou um fragmento de cerâmica de terracota, né? Essa cerâmica de produção regional que parece ser uma cerâmica de algum artefato utilitário, mas a forma não deixa claro o fragmento ser pequeno do que seria. Se seria uma malga, se seria um recipiente para armazenamento de alimento, água ou um prato. Então a gente não consegue determinar isso de fato por conta do tamanho e da parte especificamente do artefato que resistiu, que foi localizada. Então a gente determinou esses 3 vestígios como basicamente ocorrências arqueológicas. Eles foram encontrados de forma esparsa, né, dentro desse espaço, em 3 pontos específicos, enquanto realizávamos os círculos concêntricos, né, os levantamentos por círculos concêntricos, e assim a gente não consegue enquadrá-los como pertencentes a um contexto de um sítio arqueológico, né? Então elas não definem um sítio arqueológico, elas foram encontradas de maneira espaçada, sem outros elementos no seu entorno que pudessem associar isso, integrar isso dentro de um contexto arqueológico maior. Então, para a área subaquática, nada de tão interessante e importante foi identificado, o que nos leva a ter um posicionamento que a implantação dos flutuantes dessa nova área de expansão da Marina de Itaparica não irá, de fato, afetar nenhum patrimônio arqueológico que porventura possa se localizar embaixo d'água. Já em relação à beira d'água, em relação à zona entre marés, a praia, de fato, a gente encontrou uma série de vestígios bem interessantes. Então a gente identificou uma série de vestígios, principalmente fragmentos de louças, né, de faianças finas, que pelas suas decorações, algumas nos remetem a louças do início do século XX, louças de produção nacional. No entanto, quando a gente fala de vestígios arqueológicos com características que podem estar associadas com louças de produção nacional do início do século XX, nem sempre é fácil determinar se de fato as outras que estão no entorno também são do mesmo período ou são mais antigas. Então, como algumas louças nacionais, algumas dessas produções nacionais das primeiras décadas do século XX ainda reciclavam, por exemplo, motivos decorativos de louças inglesas do século XIX, e inclusive com o emprego de técnicas e de elementos como esmaltes, também característicos de louças produzidas internacionalmente, né, produzidas na Inglaterra no século XIX, é muito difícil a gente determinar se todo conjunto material identificado se associa realmente a um contexto do século XX, do início do século XX, ou se ali existem também elementos anteriores, né? O que a gente utiliza como um parâmetro nesse sentido para poder entender o contexto arqueológico, entender se de fato vale a gente poder definir isso como um sítio arqueológico, é entender também o entorno. A gente consegue ver que a paisagem arquitetônica do local ainda carrega consigo toda uma arquitetura de transição do final do século XIX e início do século XX. Isso nos leva a entender esse período como o maior período de modificação do espaço urbano da ilha de Itaparica, especificamente dessa área. Então a gente consegue entender que esses elementos que estão dispersos na área da praia, eles são caracterizados como um contexto arqueológico de sítio depositário. Sítios depositários são contextos arqueológicos formados pelo descarte intencional ou não, bem como por depósitos feitos nos ambientes aquáticos. O que seria isso? Basicamente, muitas vezes, lixeiras que foram produzidas historicamente e que ainda estão em processo de formação, ou seja, são espaços onde, com atividade humana, com atividade cotidiana, ali eram depositados, intencionalmente ou não, materiais esses muitas vezes associados a hábitos de consumo, como por exemplo garrafas, louças e outros vestígios que remetem a um uso cotidiano do espaço, mas também a gente consegue muitas vezes entender aí práticas sociais, práticas muitas vezes associadas a relações religiosas com o espaço. Quando a gente fala de Baía de Todos os Santos, muitas vezes os sítios depositários carregam consigo também uma série de elementos associados a práticas religiosas de matriz africana. Aqui a gente não encontrou tanto esses elementos perceptíveis, a gente encontrou mais material associado a práticas realizadas nos últimos tempos, né? Então a gente encontrou muito material contemporâneo descartado recentemente, mas também associado a esse material descartado recentemente, a gente vê uma série de vestígios associados
associados ao uso do espaço, no pelo menos aí há 2 séculos, né? Então a gente tem aí uma materialidade que reflete justamente a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, associado a uma materialidade que adentra o século XXI. E isso é o interessante desses contextos, porque eles nos permitem entender a utilização do espaço costeiro da Baía de Todos os Santos. Por conta disso, a área foi registrada como sítio arqueológico Porto da Bica. Por quê? Porque a gente acredita que esse espaço, ele desde sempre tem um apelo muito grande com a fonte da Bica, que é uma fonte de água mineral que é utilizada muito ainda hoje. Muita gente vai lá captar água, encher os galões com água mineral, e isso não foi diferente em outros períodos. Então, desde os primeiros períodos da ocupação humana, essa área era uma grande fonte, né? Uma rica fonte de captação de um recurso extremamente importante, que é a água. Então, a gente acredita que por conta disso, esse espaço sempre foi um espaço de grande proatividade, né, humana. Então, por conta disso, a gente usou como nome para batizar esse contexto arqueológico e registrar esse contexto arqueológico como Porto da Bica. E nesse sentido, enquanto um contexto arqueológico no qual a gente pode extrair informação, foi que a gente teve o entendimento que o empreendimento de fato vai causar um impacto com a expansão, principalmente da Marina Seca. A Marina Seca afeta parte desse contexto arqueológico, que acaba de fato não destruindo uma grande quantidade de material, não acaba gerando uma grande perda de informação. No entanto, mesmo sendo uma perda pequena, é importante a gente remediar essa perda, e para isso é necessário fazer o resgate arqueológico desse contexto, né, desse sítio, principalmente nesse setor que vai ser afetado por essas obras de revitalização da Marina de Itaparica. E assim a gente acredita que é importante que o resgate arqueológico seja feito no local, mas para isso vai depender de como esses relatos ainda vão chegar para o IPHAN e se o IPHAN vai ter o mesmo entendimento que eu tive e minha equipe teve com essa investigação arqueológica. E assim encerro o diário de bordo da pesquisa da Marina de Itaparica. Fim dos relatos. E assim encerramos a nossa viagem subaquática pelas águas da Baía de Todos os Santos, especificamente no entorno da ilha de Itaparica, em sua costa oeste, próximo da sua ponta norte. Espero encontrá-los em outras águas, trazendo para vocês novos dados de pesquisa da Contextos. Então é isso, gente. Muito obrigado. E assim a gente encerra a nossa viagem subaquática nessas águas. Até mais, vamos emergindo e nos encontramos muito em breve. O presente programa foi dirigido e editado pela produtora Contextos Filmes com vozes e roteiro de Luiz Felipe Santos. O conteúdo apresentado faz parte das ações de divulgação científica do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico subaquático do empreendimento de requalificação da base náutica de Itaparica, no município de Itaparica, Bahia. Processo número 014-50-00-12-11-2020-86.
Contextos Arqueologia. Podcast.